Olá, meninas, boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Certinho com vocês? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Oi, Ana Caroline, boa noite. Alguém mais vai mostrar as carinhas para mim, pessoal? Deixa eu ver a carinha de vocês. Para quem não me conhece, eu sou a professora Diana Gagliar. Tudo bem? É Natari, né? É isso mesmo? Boa noite, Natari. Isso, é Natália mesmo, Nathalie. Natari, prazer em conhecer, viu? Meninas, então eu sou a professora Diana Guiar, eu já fiz essa reuniãozinha semana passada, né? E estou aqui Tá travando novamente, um pouquinho. tá? Isso, prazer. Então, assim, para quem não me conhece, a gente teve uma reuniãozinha semana passada e hoje a gente dá continuidade, tá? Alguém mais entrou aí? Eu não estou conseguindo entender o nome, mas seja bem-vinda, viu? Então, pessoal, no finalzinho da aula eu vou pedir uma foto com vocês, se vocês não se importar, tá bom? Então, vamos lá. Só para relembrar o que a gente falou um pouquinho semana passada, eu falei para vocês sobre a apresentação do curso, né? É, eu expliquei para vocês como vai funcionar. Deixa eu só voltar aqui de novo, acho que fica mais fácil para falar. Nossas aulas será toda sexta-feira, às 20 horas, será essa aula online. Eu vou mandar o link para vocês, vocês vão acessar o link e vão dar direto aqui na nossa aulinha, tá bom? Dúvidas que vocês tiverem sobre as aulas, o conteúdo, vocês podem mandar no grupo. Dúvidas, meu gato aqui está destruindo a minha casa. Ele quer participar da aula, gente. Ó, esse é meu gato. Olha lá, fala oi para as alunas. Fala oi para elas, seu safado. Vai caçar. Vai caçar um rato por aí. Dúvidas que vocês tiverem da plataforma é com o professor Danilo, tá? E tudo que vocês tiverem, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar mensagem na central de atendimento, tá bom? Então, é assim que funciona o nosso grupo. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, pode perguntar no grupo também, não tem problema, que logo a gente responde para vocês, tá? Então, como é que tá funcionando? Semana passada, sexta-feira, a gente fez um encontro que a gente falou sobre como ia funcionar o curso, e a tarefinha de vocês era assistir a aula História da Mamografia. Vocês conseguiram assistir? Ana Caroline conseguiu assistir? Certinho? Vocês todas tiveram acesso à plataforma? Teve alguma dificuldade de entrar? Teve algum problema? Tranquilo, né? Então tá bom. Tranquilo. Então, é isso mesmo. Então, assim, você viu que são é um módulo com várias aulinhas, né? Foi a professora Ariane que deu aula, ela explica muito bem. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre isso, alguma coisa que vocês não entenderam, vocês podem perguntar, tá bom? Então, como combinado, foi assistir às aulinhas para a gente fazer exercícios hoje, tá? A gente vai fazer os exercícios. Exercício não é valendo na nota, não é nada disso. É para ver, colocar em prática o que vocês aprenderam e colocando na mente de vocês, tá? Podem participar tranquilamente, não precisa ficar com medo de errar. A ideia é que vocês participem, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu colocar aqui para vocês. É, Aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Estão conseguindo ver a Agora tela da sim. SaberX? Agora sim. Tá. Então vamos lá. Então a gente vai falar sobre a história da mamografia. Então eu vou ler nas perguntinhas para vocês. Se vocês quiserem ir falando no áudio, não tem problema, tá bom? Como eu disse, o importante é que vocês participem, tá bom? A maioria dessas perguntinhas que são feitas aqui são as perguntinhas, às vezes, que vai cair na avaliação, tá bom? Mas a avaliação a gente vai falar depois. Por enquanto, vamos se atentar somente Ô, ao nosso. Tiana, boa noite. Oi, boa noite. Esse exercício vai ficar, você vai mandar para a gente depois? Sim, ele é gravado. Para poder estudar, fica bom, né? Isso, é gravado essas aulas, como está sendo agora, e depois eu mando o link para vocês lá na aula, tá? Sempre Tá que eu bom. mando o link, eu coloco lá, pessoal, dá um joinha de recebimento, daí vocês vão ver a aulinha lá, tá bom? Espera só um minutinho, deixa eu só responder.
Só um minutinho aqui. Todos estão me ouvindo, né, meninas? Sim. Sim, eu tô escutando também. Ok. Então tá bom. Então vamos lá. Eu vou fazendo para vocês, vocês vão responder então. Quando e por quem foi realizada a primeira mamografia em vivo? Letra A, 1903, Alberto Salomão. B, 1930, Raul Leborgne. Letra C, 1930, Stanford Arrhen. Ou 1962, Robert Egon. Quando e por quem foi realizada a primeira mamografia em vivo? Alguém sabe me responder? Pode chutar, meninas. Qualquer coisa que vier na cabeça de vocês, pode chutar, até porque eu não vou saber quem está falando, tá? Só dá um chute aí, só para a gente passar logo essa pergunta. Alguém sabe? Chuta qualquer coisa, meninas. Qualquer coisa que vier na cabeça de vocês. A, B, C ou D? O que vocês acham? Aqui é a D? B. Quando e por quem Ah, foi realizada a primeira mamografia em vivo? A primeira mamografia, deixa eu ver, alguém respondeu aqui. foi a C, será? E agora? Dúvidas? Alguém vai responder mais alguma coisa? Não, eu também acho que foi a C. É? Posso perguntar então? Vamos ver qual é a resposta certa? Meninas, estão chovendo aí na casa de vocês? Porque aqui começou um Não, chuvão. aqui não. Não, Choveu né? à tarde. Nossa, Agora começou não. a chuva agora. Então é isso, meninas. Por quando e por quem foi realizada a primeira mamografia em vivo? A resposta certa é 1930, Stanford Arrhen, tá? A segunda pergunta é: quem sugeriu a compressão na mama? Letra A, Gerald Dodge. Letra B, Raul Leborgne. Letra C, Charles Cruz. Ou letra D, Copans? O que vocês acham? Letra B? Todos concordam com ela? Esse nome é famoso, né? Quem sugeriu a compressão da mama? Raul Leborgne, vocês concordam com ela? Sim. Sim, sim. resposta certa, Raul Leborgne, tá? Letra número 3, pergunta número 3. Quando e onde chegou o primeiro mamógrafo no Brasil? Letra A, 1971, IBCC. Letra B, 1965, Hospital das Clínicas. Letra C, 1967, Hospital do Amor. Ou letra D, 1980, Instituto Incesp. A, B, C ou D? Alguém sabe? Pode chutar. B? A letra B? Hospital acho das que é B. Clínicas? Hospital das Clínicas? Alguém mais concorda com ela? Eu acho que é isso. Concordo. Concordo? Espera só um minutinho, deixa eu só responder uma mensagem no WhatsApp para a Bruna aqui. Então, a Bruna perguntou que ela não está ouvindo, né? Então, as demais estão ouvindo. Então, provavelmente deve ser problema no telefone dela. Só vou responder aqui, menina, só um minutinho. Espera só um minutinho. Nossa, meninas, começaram a cair um chuvão aqui, menina do céu. Então, a letra certa, pessoal, a resposta certa é a letra A, né? IBCC, né? Instituto Brasileiro, que ele tem esse aparelho e ele existe realmente lá. Eu já fui lá conhecer ele e ele é desse jeitinho aqui. Ele fica até no localzinho lá, escondidinho, para o pessoal poder, como posso dizer, visitar, tá? Então, letra A, 1971, IBCC, bom? Em qual ano foi criado o primeiro mamógrafo e por qual empresa? Em qual ano foi criado o primeiro mamógrafo e por qual empresa? GE, Ológico, Siemens ou GE também é a última? Em 1930, GE. Letra B, 1971, Ologic.
Letra C, 1960 Siemens ou letra D, 1966 GE? O que vocês acham? Acredito que seja D. Quem falou o quê? Eu também acho que é a letra D. D? 66 GE. Exato. Resposta certa. Quem falou da letra D tá certinho. Bom? Qual empresa desenvolveu o aparelho de tomossíntese? Qual foi a empresa que desenvolveu o aparelho de tomossíntese? Letra A, Siemens, letra B, Logic, letra C, Philips e letra D, GE. Meninas, quando vocês forem trabalhar com mamografia, quando forem fazer estágio, vocês vão se deparar com esses equipamentos, da Siemens, da Logic, da Philips e da GE, tá? O mais conhecido no momento é o da Siemens, praticamente todos, né? Pode ir respondendo, meninas, só vou ver se a minha janela tá aberta aqui. Um minutinho eu já volto. Voltei. O que vocês acham? A, B, C ou D? Pode chutar. Chuta qualquer coisa aí que vocês acharem. A letra B? Né? Letra Essa eu não B, lembro. isso mesmo. Quem não sei se chutou, se sabia, mas acertou, tá? Letra B é o lógico. Foi um mais ou menos. Que bom que acertou, ó. Tá boa de chute, hein? Aí, Wendy, que saco. Qual a finalidade do exame de mamografia? Prevenir o câncer, diagnosticar precocemente, evitar o espalhamento ou fazendo o exame, as chances de ter câncer de mama são mínimas. Letra A, B, C ou D? O que vocês acham? B. Letra B. É B. Uhum. Letra B, pessoal. Então, quem acha que vai fazer mamografia vai prevenir o câncer, isso é uma mentira, né? As pessoas têm mania, eu tô fazendo mamografia que vai prevenir. Não, às vezes a pessoa não sabe a palavra correta que é prevenir. Prevenir é como se você estivesse evitando que o câncer aconteceria. Isso é impossível. A finalidade do exame de mamografia é diagnosticar precocemente o câncer de mama. Que se você conseguir descobrir a doença no início, as chances de sobrevida da paciente é muito grande, tá? Então, a finalidade do exame de mamografia é diagnosticar precocemente, bom? Pergunta número 7. De acordo com a publicação feita pelo Ministério da Saúde, onde foi feitos os primeiros registros de tumores encontrados nas mamas? Letra A, foram os egípcios. Letra B, foram os gregos. Letra C, foram os orientais. Ou letra C, os muçulmanos? O que vocês acham? A, B, C ou D? Egípcio e grego. Foi os? Egípcios Os e os gregos, gregos. acho que foram. O Acho que início foi foi os a- egípcios, né? Depois egípcio. vieram os gregos, isso mesmo. Os primeiros registros de tumores nas mamas foram encontrados numa das múmias, né? Que a gente vai ver aqui, ó. Eu vou deixar aqui para vocês, depois vocês têm aqui, ó, o link. Dá o link aqui que vocês podem entrar aqui. Pessoal, acho que tem alguém com o áudio ligado aí que tá. Até abaixar um pouquinho. Ó, primeira vez que se mencionou câncer na história da humanidade foi um papiro egípcio no ano de 1600 a.C. Lá estava o relato de 48 doenças feito pelo médico egípcio Imhotep. A doença número 45 foi descrita como uma massa saliente no peito que se espalhava pelo peito, fria, duras, densas como uma fruta. Dificilmente haveria uma descrição mais vívida do câncer de mama. Quem escreveu, né, salientou isso. Por quê? Porque, assim, pessoal, o câncer de mama, ele já é antigo, né? Em 1920, que foi os primeiros estudos da mamografia que a gente viu, por quê? Porque, assim, as mulheres morriam de tumores nas mamas e não sabia como tratar, né? Não tinha tratamento específico. E foi feito o aparelho de mamografia. Depois que descobriu o raio-x, em 1895, né? Começaram os estudos com desenvolver um equipamento para fazer mamografia. Mas a doença, ela já vinha lá muito antes de Cristo, que a gente viu os relatos, né? Wendy, deixa eu turmar em paz. Encontraram uma múmia e viram que ela, né, foi mumificada, que ela tinha um tumor na mama, então estudaram ela e descobriu que ela morreu de câncer de mama, né?
Depois teve mais um livro que falava sobre isso, né? Apenas uma animadora frase, né? Depois ficamos sem a notícia da doença por mais de 2.000 anos. Só aparece em novos relatos de Heródoto, em 440 anos de Cristo. Nos textos estava a história de Atossa, rainha da Pérsia, que no meio do seu reinado descobriu um caroço que sangrava em seu peito, provavelmente um câncer de mama com um processo inflamatório. Foi isso que eu falei para vocês. Então, assim, por vocês verem há quanto tempo que as mulheres já sofrem com essa doença. Deixa eu só colocar meu notebook para carregar aqui. E aí tem o link, meninas. Quem quiser acessar o link, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre essas histórias, esse link aí ele é recente. Essas descobertas aí não faz muito tempo que descobriram elas, tá? Aí vamos continuar. A palavra câncer foi utilizada por Hipócrates para denominar uma massa tumoral. Qual animal que ele utilizou para fazer essa analogia com esse tipo de células encontradas no tumor? Caranguejo, letra B, Caranguejo. camarão, letra C, estrela do mar ou letra D, caracol? Todos Ah, concordam com ela? Caranguejo. Caranguejo? Sim, letra caranguejo. Resposta certa, caranguejo, tá? Por que o caranguejo? Porque pelo jeito que o tumor se apresentava, né? Hoje em dia, eles usam assim uma descrição similar, mas mesmo assim, ainda essa analogia foi muito bem feita, tá? Hipócrates é considerado por muitos uma das figuras mais importantes da história da medicina, frequentemente considerado o pai da medicina, apesar de ter desenvolvido tal ciência muito depois, né, de Imhotep no Antigo Egito. Então, os primeiros estudos veio do Egito e depois veio Hipócrates, né? Continuando o estudo. E aqui conta um pouquinho a história do caranguejo, né? Nome de doenças antigas não contam histórias. E no caso do câncer, não poderia ser diferente. Na literatura médica, foi por volta de 400 anos antes de Cristo que um termo para câncer apareceu pela primeira vez, que foi Hipócrates, né? Considerado o pai da medicina. O Carquinos, né? Vindo da palavra grega que significa caranguejo, descrevia um tumor com vasos sanguíneos inchados à sua volta, que fez o médico lembrar de um caranguejo enterrado na areia, com as patas abertas. A definição de câncer de Hipócrates não é a mesma que conhecemos hoje, né? Aqui tem o link, pessoal, que vocês podem entrar, que fala um pouquinho sobre esse artigo, tá? Mas, assim, ele descreveu muito bem a doença, né? Porque mais para frente a gente vai ver como se caracteriza os tumores nas mamas. A gente vai falar sobre isso, né, em outras aulas também. Mas na radiografia, como que esses tumores apresentam, né? Então, a gente vai ter aula sobre isso, tá? Pergunta número 9. O Dr. Albert Salomon, depois de 18 anos da descoberta do raio-x, encontrou pequenos pontinhos, né, grãos de sal, que ele denominou de grãos de sal, microcalcificações, pontinhos brancos ou granulados? Microcalcificações. letra B. Microcalcificações, pessoal. Vocês vão ver que mamografia ela gira em torno de microcalcificações. Vocês imaginam o que é uma microcalcificação? Tem ideia do que seria? Né, vocês vão ver para frente que às vezes na mamografia nem tudo que parece que é algo grave é grave, né? Às vezes você vê o tamanho de uma lesão, o jeito que ela se apresenta, você fica muito preocupado com aquilo e aquilo às vezes é um achado benigno. Mas às vezes, ó, o nome já está falando, microcalcificações, de micro, de pequeno. O que são calcificações? Calcificações são os pontinhos. Como é que o osso se apresenta no raio-x? Como que o osso se apresenta no raio-x? Parte branca? Branco, exato. Então, se o raio-x, a calcificação, né, o osso se apresenta branco, a calcificação ela é rica em cálcio, né? E o osso é feito de cálcio. Então, vocês imaginam que essas calcificações elas sejam que cor? Branca. Branca. E quando eu falo de micro, quer dizer o quê? Pequeno. Então, pequenos pontinhos brancos. Então, a gente vai procurar na mamografia pequenos pontinhos brancos. Mas quando eu falo pequenos, eu estou falando de muito pequeno, pessoal. Muito pequeno, tá?
Só para vocês entenderem a ideia, como é que surgiu, assim, esses pontinhos brancos, né? Por quê? Que depois encontrou pequenos pontinhos brancos, que ele denominou de microcalcificações. Qual a importância de microcalcificações com doenças malignas, né? Quando ele começou os estudos das mulheres que tinham tumores, ele tiravam aqueles tumores e fazia radiografias, né? Não é um tumor que ele tirou vários, foram feitos vários estudos com várias mulheres que faleceram, mulheres que tinham tumores, e ele percebeu que os tumores mais malignos, aqueles mais agressivos, né, que eram mais difícil de tratar, que levava a óbito, ele percebeu que a pele criava uma reação, né? Os tumores, as células cancerígenas, elas reagiam naquele tecido e elas criavam essas microcalcificações. Ela criava esses pontinhos, umas calcificações muito pequenininhas, que foi denominada de microcalcificações. Então, quando você faz uma mamografia, você encontra microcalcificações, cria um alerta na cabeça do técnico e do médico, porque microcalcificações está ligado diretamente com doenças malignas, tá? Mas não é todos os tipos de microcalcificações. Quando eu falo de microcalcificações, não estou falando microcalcificação, estou falando de microcalcificações. Elas têm que ser mais de uma, tem que ser em determinada região da mama, tem que ter uma morfologia característica, tá? Então, assim, dependendo do jeito que ela se apresenta, da quantidade e aonde ela se apresenta, ela tem característica com doenças malignas, com tumores malignos. Por isso que quando a gente faz uma mamografia, a gente está, claro que a gente está avaliando toda a mama, mas principalmente as microcalcificações, porque as microcalcificações têm ligações diretas com tumores malignos, ok? Mas não são todos os tipos de microcalcificações. Vai depender da quantidade, da sua morfologia e aonde ela está na mama. Isso ficou claro para vocês, meninas? Sim. Sim, Ficou? sim. Então, assim, nem tudo Sim. que vocês vão achar grande na mama quer dizer que é algo maligno. E assim as coisinhas pequenas. Bom, mais para frente a gente vai vendo mais coisas sobre isso. Por exemplo, aqui tem uma mama. É um desenho, tá, gente? É um desenho, assim, simplório, mas só para vocês entenderem. Seria mais ou menos isso aqui, as microcalcificações, mas é menor que isso, tá, meninas? Isso aqui é só um desenho. Mas as microcalcificações, para você entender, seria isso, um pouquinho isso aí. Vamos continuando aqui. Raul Leborgne verificou que se alternar alguns parâmetros no equipamento, poderia se obter-se melhor contraste da imagem. Quais são esses parâmetros? Redução do KV? Colimação com cone? Compressão da mama ou nenhuma das alternativas? As 3 primeiras alternativas. As 3 primeiras, exato. Redução do KV, colimação do cone e compressão da mão. Agora eu pergunto para vocês. Alguém aqui já trabalhou com mamografia ou já fez estágio? Ou não? É a primeira vez? Vocês estão no curso de mamografia? Primeira vez, mamografia, primeira vez. É? Primeira vez também. Então, Esse curso é a primeira vez minha, mas eu já vi uma, quando eu estava fazendo estágio de raio-x, eu vi uma doutora fazendo já a mamografia. então tá. Vocês vão perceber, por que eu pergunto isso? Que o KV que é utilizado no raio-x, na mamografia é diferente, tá? Por quê? Porque no raio-x tem osso. E na mamografia a gente não tem osso, a gente tem tecido. Então, enquanto no raio-x a gente usa KV um pouco mais alto, né? Porque a gente tem que o KV está relacionado com força de penetração. É o quanto que eu quero de raio-x seja penetrado naquela estrutura para que o raio-x atravesse e apresente a imagem do outro lado. Tá? Então, o KV é relacionado com força de penetração. Então, na mama, eu não tenho osso, eu não tenho densidade óssea para atravessar. Então, eu não preciso utilizar KV muito alto. Então, vocês vão perceber que a técnica que é utilizada para fazer mamografia, por exemplo, 24 kV, 25 kV, 26 kV, e é de acordo com a espessura da mama, bom? Mas isso também a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Em 1985, Tabaro e colaboradores descrevem a importância de uma incidência de um posicionamento na detecção do câncer de mama. Qual é o nome desse posicionamento? Médio lateral,
oblíqua médio lateral ou médio lateral oblíqua, perfil e crânio caudal. Qual que vocês acham? Eu acho que é Oblíqua, lateral. médio, lateral. É a letra B, correto. Oblíqua médio lateral ou médio lateral oblíqua. Para vocês que não haja dúvida, pessoal, incidência oblíqua médio lateral não é a mesma que médio lateral, tá? A incidência ML que vocês estão vendo aí, a letra A, médio lateral, é uma incidência onde o aparelho está angulado a 90 graus. A incidência médio lateral oblíqua ou oblíqua médio lateral é uma incidência que o aparelho ele vai de 35 a 70 graus, de acordo com a altura da paciente. Então, quando a gente faz mamografia, a gente utiliza as incidências básicas que são crânio caudal direita, crânio caudal esquerda, médio lateral oblíqua direita e médio lateral oblíqua esquerda. São feitas 4 incidências, 2 da mama direita e 2 da mama esquerda. Uma o aparelho vai estar em 0 grau, que é a incidência crânio caudal, e depois eu viro o aparelho de 35 a 70 graus, vai ser de acordo com a altura da paciente, e faço incidência médio lateral oblíqua. Então, o médico ele precisa dessas 2 incidências, a crânio caudal e a médio lateral oblíqua, para ele poder fazer o laudo desse exame. Bom, essa é a incidência médio lateral oblíqua, tá? A gente consegue ver aqui, ó, todo o contorno da mama, incluindo aqui no book, bem posicionado. O aparelho não está em 0 grau. Veja que o aparelho está meio angulado, bom? Em 1965, Charles Gross desenvolve a primeira unidade dedicada à mamografia. O que esse aparelho apresenta de diferente? Letra A, tungstênio. Letra B, molibdênio com 0,7 milímetros de ponto focal. Letra C, ródio. Ou letra D, alumínio? O que vocês acham? B. Letra B. B. Letra B, né? É um molibdênio com 0,7 milímetros de ponto focal. A gente vai falar sobre um pouco de aparelho na próxima aula, vocês vão entender o que é isso, tá? Qual o material utilizado no equipamento de mamografia filtro que permite a melhor penetração e menor dose de radiação nas mamas densas? Letra A, tungstênio. Letra B, molibdênio. Letra C, ródio. Letra D, alumínio. Ródio? O que vocês acham? A B? Letra C, o ródio, tá? Então, assim, meninas, ó, isso aqui é uma perguntinha de prova de mamografia, tá? Toda vez que a gente vai fazer, por exemplo, mamas espessas, grandes, né? E além de ser espessas que eu te assim, de espessura grande e às vezes grande em outro aspecto, a gente usa o filtro ródio, que ela consegue fazer, como posso dizer, ela consegue penetrar melhor a dose de radiação, tá? E vamos lá, letra 14. Qual a importância da compressão? Diminui a espessura, menor dose de radiação, espalhar o tecido e reduzir o movimento. Letra B. Diminui a espessura, maior dose de radiação, espalhar o tecido, reduzir o movimento. Ou letra C. Aumenta a espessura, menor dose de radiação, espalha o tecido, reduz o movimento. Ou letra D, nenhuma das Letra A. alternativas. C. Qual que vocês acham? Letra A. C. Letra A? Eu acho que é a letra A. Letra A? Tá também. É letra A, ó. Ela diminui a espessura da mama. Como você diminui a espessura, você tem uma menor dose de radiação. E a compressão, ela faz espalhar o tecido e reduz o movimento. Então, a letra A, bom? Aqui é um aparelho de mamografia, como vocês estão vendo. É um aparelho Mammomat, né? Ele é um aparelho muito bonito, olha para você ver. Aqui fica o book, aqui que é onde a gente coloca o cassete, que a gente chama, insere aqui. Aqui a gente coloca a mama e aqui a gente comprime a mama do paciente. Aqui a gente tem esse ajuste, né? A compressão é feita pelos pedais, com os pés. Aqui a gente tem esse ajuste manual, que a gente chama de ajuste fino, que a gente vai comprimindo um pouquinho mais até o aparelho ficar bem, a mama ficar bem comprimida, tá? Então, aqui eu tenho no aparelho aqui como posso dizer, uma reguinha que mostra a espessura da mama, o tanto que a mama foi comprimida. E aqui é onde o paciente encosta o rosto para evitar que o rosto dela caia aqui embaixo e acaba entrando na frente do exame, tá bom? Então, aqui para vocês entenderem, ó, o tubo de mamografia está aqui dentro, né? O alvo de molibdênio. Aqui são os filtros de molibdênio, de alumínio e ródio, que é trocado automaticamente quando você coloca a espessura da mama.
né? Hoje em dia a gente tem um controle automático de exposição que quando você coloca a mama e você comprime, automaticamente o próprio aparelho ele já detecta o tamanho da mama e ele consegue fazer esse filtro aqui, a troca do filtro automaticamente sem você precisar trocar nada. Aqui eu tenho a radiação, ele filtra a radiação para que os feixes interessantes cheguem na mama, tá bom? Aqui é o book, é onde você coloca o cassete, que é aqui embaixo. Então, aqui é uma gradezinha, uma grade antidifusora, né? Que filtra os raios-x também, para que chegue só os raios-x interessantes aqui na imagem, tá bom? Então, é mais ou menos aqui o desenho para vocês entenderem como é o aparelho de mamografia. E aqui, meninas, para nós fechar a nossa aulinha, diferencie. O que vocês acham que é isso aqui? É uma pipoca, que eu lembro, mais ou menos. É alguma coisa com pipoca, eu também não lembro o que era. É o nódulo pipoca? Não. Lembra que eu falei? O que se apresenta branco na mamografia? Microcalcificações. Calcificação. Pode falar, meninas. Isso aí. Põe para É uma fora. microcalcificação. A microcalcificação. Então, vocês acham que isso aqui Porque parece esse uma... tá tão grande para ser micro, né? Então. Aí que tá. Aqui não é uma micro, aqui é uma calcificação. Tá? Micro é o do lado. O micro seria isso aqui. Ah, sim. Tá? sim. Então, a gente vai entender que existem alguns posicionamentos que a gente utiliza na mamografia, né? Alguns complementos, como magnificação, para aumentar essa região aqui, né? Por isso que a gente faz magnificação. A doutora viu isso aqui. Ah, será que é uma microcalcificação? Vamos fazer um complemento. E a gente vem com a magnificação, que é um aparelho, que é um compressor bem específico aqui, e comprime só essa região da mama, onde a gente vai fazer uma ampliação somente dessa mama, desse pedacinho, para a gente ver o tamanho dessa microcalcificação, o formato dela, a característica, a morfologia. Será que é uma só? Olhando aqui parece uma só, mas às vezes quando você faz a magnificação, você vê que tem muito mais microcalcificação aqui, tá? Então, quando a gente quer ver microcalcificação, a gente faz um complemento chamado de magnificação. Isso aqui é uma calcificação grosseira que a gente chama, que é uma calcificação